Lucas Lima apresenta as últimas notícias de economia. Boletim Focus. Expectativas para a inflação seguem subindo, assim como para a Selic e o PIB. IPCA 6,11%. Pela 14ª semana seguida, a previsão para o IPCA sobe, distanciando-se cada vez mais da previsão do CMN, Conselho Monetário Nacional, que estava na faixa dos 3,75% a 5,25%. PIB 5,26%. Na 12ª alta seguida, essa projeção segue positiva, já que esse resultado sinaliza que a nossa economia pode estar retomando seus rumos, mas vale lembrar, nunca analise o indicador isoladamente. Taxa de câmbio, R$ 5,05. De semana passada para essa semana, ela subiu em 0,01 centavo, ou seja, quase estabilidade, mas com um sinal de fumaça de subida. Taxa Selic, 6,63%. Agora a projeção do relatório Focus para a taxa Selic teve uma leve alta, dos 6,50% da semana passada, agora foi para 6,63% ao ano. Ações da BK Brasil saltam após acordo para assumir Domino's Pizza no Brasil. As ações da BK Brasil, responsável pelas redes de fast food Burger King e Popeye no país, saltaram mais de 6% na manhã dessa segunda-feira, dia 12. Na última sexta-feira, dia 9, a companhia anunciou um acordo para assumir as operações da Domino's Pizza no Brasil. De acordo com o comunicado divulgado pela companhia, a operação faz parte de um plano para transformar a BK na maior operadora de fast food de todo o território nacional. A negociação, que teve de ser concluída somente no último trimestre deste ano, resultará em uma empresa com mais de 1.200 restaurantes espalhados pelo país. Agora, a Vinci Partners, atual acionista da DP Brasil, detentora dos direitos da Domino's no país, se tornará também a maior acionista individual da BK. Por outro lado, a responsável pelo Burger King será titular de 100% das ações de emissão da DP Brasil. A combinação dos negócios é uma forma de trocar conhecimentos entre as redes de franquias e possibilitará ainda uma análise melhor do comportamento dos clientes de fast food. Tributação de 15% para multinacionais será prioridade da União Europeia. O G20, grupo formado pelas maiores economias do mundo, aprovou no último sábado, dia 10, um acordo para atualizar as regras de taxação de empresas internacionais. Como já era previsto, os membros da organização pretendem estabelecer uma tributação mínima de 15% para as companhias multinacionais. No entanto, a novidade é que a medida agora será uma prioridade da União Europeia. De acordo com o comissário europeu para a economia, Paolo Gentiloni, esta taxação deve se tornar a prioridade número 1 como forma de acabar com os paraísos fiscais. Afinal, os ajustes são uma maneira de taxar as empresas onde elas geram suas receitas. Além disso, a mudança visa distribuir entre os países o direito de tributar os lucros das companhias presentes em diferentes nações. Banco Central dá continuidade ao Open Banking. Em meio à pandemia, a gente sabe que tudo ficou mais digital. Com o nosso Banco Central não foi diferente. Novas tecnologias e transformações digitais têm sido alvo dos investimentos feitos na área. Isso também pode abrir espaço para a atuação de novas empresas no segmento. Resumidamente, será possível que o cliente possa ver e usar em um único aplicativo, por exemplo, todas as suas movimentações financeiras sem precisar necessariamente acessar o canal do banco. O Banco Central agora segue para a segunda desse projeto, Na primeira, houve troca de informações entre os bancos para o público. Vale ressaltar que, de acordo com a Lei Geral da Proteção de Dados, o Open Banking parte da afirmativa de que os dados bancários pertencem aos clientes e não aos bancos. Agora, na quinta-feira desta semana, dia 15, ocorrerá o início da segunda fase. A ideia é que os bancos compartilhem as informações dos usuários com seu consentimento para poderem entregar serviços personalizados para os diferentes perfis de consumidores. Bolsonaro aprova com vetos a lei para a privatização da Eletrobras. A novela continua, mas parece que está chegando ao fim. O projeto de lei, antes medida provisória, em prol da privatização da Eletrobras foi sancionada pelo presidente nesta terça-feira, dia 13. Depois de passar pelo Senado e pela Câmara, num vai e vem de alterações até ser aprovada, o texto, que após aprovado tornou-se projeto de lei para então ir para a sanção presidencial, passou agora por 14 vetos e artigos presentes. Assim, essa lei agora aprovada pelo presidente Jair Bolsonaro viabilizará a privatização da Eletrobras, além da contratação de ternos
térmicas e gás natural e outras fontes de energia. Além disso, permite que a privatização ocorra por aumento de capital social. Nisso, a União terá sua participação na empresa diluída. Estima-se pelo Ministério que a operação seja finalizada até o começo do ano que vem. China surpreende e tem alta de mais de 32% nas exportações em junho. As exportações em dólares da China registraram alta de 32,2% em junho, na comparação anual, conforme a Administração Geral Aduaneira do país. O número surpreendeu os analistas do mercado financeiro, que esperavam um avanço menor em cerca de 10 pontos percentuais. Em meio ao afrouxamento das medidas de lockdown ao redor do mundo, a alta das exportações é um sinal de recuperação econômica da China, segundo o governo local. Em contrapartida, o aumento das exportações, as compras de produtos do exterior do país asiático desaceleraram em junho na comparação mensal, apesar de continuarem em alta. Isso porque as importações aumentaram 36,7% no mês, quando comparado ao mês no mesmo período do ano passado. Entretanto, o ritmo é bem mais lento em relação ao avanço de 51,1% registrado em maio. Smart Fit precifica a ação a R$ 23,00 e estreia amanhã na bolsa. As ações da mais nova empresa a abrir capital no Brasil, a Smart Fit, começam a ser negociadas amanhã, dia 14, com cerca de 100 milhões de papéis. A oferta inicial de ações, IPO na sigla em inglês, foi precificada a R$ 23,00 por ativo, o que fará com que a companhia levante 2,3 bilhões de reais, considerando somente o lote inicial. A demanda pelos ativos foi 20 vezes maior do que o volume ofertado durante o período da reserva de papéis para participar do IPO, que terminou na última quinta-feira, dia 8. Mesmo com a alta procura, o preço não foi elevado para o valor máximo da faixa de preço estimada, anteriormente, que varia entre R$ 20,00 a R$ 25,00. Isso porque a empresa espera conseguir um bom desempenho dos papéis na bolsa. Conforme as informações divulgadas, a ideia é usar 70% do valor levantado para expandir o portfólio e abrir novas unidades. Atualmente, a empresa possui 928 academias espalhadas pelo Brasil e por outros países da América Latina, como México, Colômbia, Chile, Peru, Panamá e Costa Rica. Reforma tributária propõe corte de 12,5 pontos percentuais no imposto de renda das empresas. O relator da reforma tributária de imposto de renda, Celso Sabino, apresentou na última terça-feira, dia 13, o parecer preliminar da proposta. O texto traz algumas alterações em relação ao projeto inicial, enviado pelo governo federal em junho deste ano, e visa atender às demandas no setor empresarial. Entre as mudanças apresentadas, um dos destaques é o corte de 12,5 pontos percentuais de imposto de renda para as empresas. Assim, a proposta prevê um corte de 10 pontos em 2022 e mais 2,5 pontos em 2023. Além das empresas, também tem notícia fresquinha para os investidores de fundos imobiliários. O parecer retira a taxação de 15% sobre os rendimentos dos fundos imobiliários, prevista no texto enviado em junho. Arezzo compra mais shoes e anuncia vendas pelo Mercado Livre. A companhia anunciou nesta quarta-feira, dia 14, a aquisição da marca de calçados e bolsas Mais Shoes, por um valor não divulgado. A empresa atua na produção de produtos mais acessíveis, voltados para as classes B- e C+. Segundo a Arezzo, a aquisição permitirá a entrada da companhia em um novo segmento, que representa cerca de 44% do mercado consumidor nacional. Além disso, a forte base de clientes da Mais Shoes também pode atrair novos consumidores para a marca. A companhia também anunciou um acordo comercial com o Mercado Livre. A ideia é que a companhia utilize o site da empresa argentina para oferecer os produtos produzidos com a marca Mais Shoes. Raizen anuncia a IPO e pode levantar até 7,7 bilhões de reais. Dessa vez, a Raizen Joint Venture entre Cosan e a Shell anunciou sua oferta pública inicial de ações. A faixa estimada de preço dos ativos vai variar entre R$ 7,40 a R$ 9,60 por ação. Ao considerar o preço teto dos papéis, a oferta pode levantar até 7,7 bilhões de reais, que devem ser utilizados para expandir a operação e otimizar a infraestrutura. A definição do preço por ação será divulgada no dia 3 de agosto. Já o início das negociações na B3 está previsto para 2 dias depois, em 5 de agosto. A companhia atua na produção e no comércio de açúcar e etanol, além de geração de energia por meio de bagaços de cana-de-açúcar. No exercício social, encerrado no dia 31 de março, a Raizen reportou uma receita
operacional líquida de 114,6 bilhões de reais. O resultado fez com que a companhia entrasse para a lista das 5 maiores empresas do Brasil, em termos de receita. Magazine Luiza adquire KaBuM! Por R$1 bilhão, somado a 75 milhões de ações. Ligeiros como sempre, Magalu segue adiante com sua estratégia de aumentar a gama de produtos. Desta vez, um anúncio feito nesta quinta-feira, dia 15, vulgo hoje, foi da compra integral pelo Magalu do KaBuM!, uma das maiores plataformas de e-commerce de tecnologia e games do país. O valor total ultrapassa 3,5 bilhões de reais, mas vamos destrinchar. A aquisição, segundo a companhia, será feita em etapas. A primeira será o pagamento à vista de R$1 bilhão, na segunda ocorrerá a transferência de 75 milhões de ações ordinárias e então o bônus de subscrição de até 50 milhões de ações do Magalu, o que dependerá do cumprimento de metas para o KaBuM! Via Varejo é autorizada a operar plataforma financeira digital. A Via, dona da Casas Bahia e do Ponto, anunciou a aprovação pelo Banco Central da BNQI, Sociedade de Crédito, sua plataforma financeira digital. Com a validação, a companhia pretende expandir suas operações para além do mercado de varejo. A BNQI incluirá serviços de crédito digital, conta corrente, linhas de crédito pessoal e até as operações de rede Seller, fintech de pagamentos recém-incorporada pela Via. A plataforma é, na verdade, um desdobramento da compra do banco digital Banqi pela varejista, que foi concluída em maio do ano passado. Desde então, a plataforma do banco é operada pela companhia. Embora o Banqi já fosse operado pela Via, a aprovação permite que a varejista agora possa operar uma sociedade de crédito digital. Assim será possível unificar outros serviços operados pela companhia aos que já eram oferecidos pelo banco digital. PIB brasileiro cresce 9,7% neste trimestre. No segundo trimestre deste ano, de 2021, o PIB brasileiro cresceu 9,7% comparado com o segundo trimestre de 2020, segundo as pesquisas da FGV. Essa alta foi principalmente alavancada pelo crescimento no número de investimentos, consumo de bens de consumo, aumento de 12% nas exportações e uma alta muito grande nas importações. A previsão para o segundo semestre é de uma retomada ainda maior da economia, muito por conta do aumento da vacinação em massa no Brasil, que conta com mais de 15% da população inteiramente vacinada. O processo de vacinação deve estimular cada vez mais a reabertura dos comércios e a retomada da vida normal, como nos Estados Unidos, que já está com quase 50% da população inteiramente vacinada.